Bom, gente, eu estou finalizando, né, plantio de alface. E alface eu mudei, para quem acompanha já sabe, mas muita gente não sabe. Eu morava na grande São Paulo e mudei para Vila Boa, Goiás, fazem 1 ano e 1 mês, né? Então o clima é bem diferente. E logo que eu cheguei, eu pensei, primeira coisa que eu vou plantar vai ser alface, porque é uma coisa fácil, relativamente fácil, pode se plantar praticamente o ano inteiro em qualquer região, né? Independente se vai bem ou não. O consumo, né? A gente consome constantemente, difícil alguém que não gosta de alface. Então eu falei, primeira coisa que eu planto vai ser alface. Só que na realidade não foi tão simples assim. O início desse vídeo eu vou ter que explicar essas várias etapas. Pode ser que tenha gente que acha que eu não estou indo direto no assunto. Não, mas ele faz parte do assunto. Porque quando a gente muda de região, ou muitas vezes pessoas de outra região me perguntam uma receita, como fazer, né, determinado tipo de adubação, a questão de clima, solo, né, temperatura, isso varia e acaba tendo alteração. É o meu caso prático. Então eu tenho que explicar os fatores que aconteceram para poder mostrar o resultado que tem aqui hoje. Bom, tem um rapaz, um inscrito, né? Eu não lembro o nome. Eu lembro que ele falou que era de Mato Grosso, que ele não conseguia desenvolver alface de forma nenhuma. Ele pediu para mim plantar alface, porque ele achava que o clima aqui onde eu estou, Vila Boa, Goiás, o clima seria parecido com na região onde ele está, em Mato Grosso, né? Infelizmente eu não lembro o nome, espero que ele veja o vídeo, as etapas que eu concluí. Bom, primeira coisa que fiz, eu trouxe substrato para fazer muda de alface, né? De São Paulo, substrato que tradicionalmente usava lá e dava certo, normal, não só para alface, outras culturas também. Chegando aqui, eu fiz na bandeja, né, a quantidade de muda, as mudas começaram a ter dificuldade em desenvolver. Ela não crescia, o sol judiava, eu colocava na sombra, crescia demais, o pé, aquele tipicamente falta de sol, né? Então ficava naquilo e o pé ia ficando bem molinho, porque eu puxava para a sombra para ele poder crescer. Resultado, quando isso aí ficou pronto, eu levei para plantio. Bom, eu já sabia que o sol aqui é um sol quente. Eu estava exatamente nesse período mais ou menos de agosto, início de setembro aproximadamente. Resultado, todas as mudas que eu plantei não aguentou calor no solo, né, no solo aberto, e morreu. Aí pode ter gente que vai falar, não, mas faz isso, faz o sombrite. Não, realmente se fizer isso vai solucionar. É que a coisa que muita gente não tem sombrite, né, assim como no momento eu não tenho. Então a gente quer dar resultado sem esse tipo de investimento, né? Então é baseado nisso. Agora, técnica para corrigir isso aí, tem. Bom, como sou teimoso, pensei, bom, não vou insistir assim, não vou desistir. Eu tentei uma segunda bandeja de semente, de muda, né? Aí o que eu fiz? Peguei esse mesmo substrato e coloquei um pouquinho mais de esterco, para justamente, mesmo sendo muda, que no substrato pronto para desenvolver as mudas, né, não só de alface, outras culturas, não há necessidade de adubação, mas nesse caso eu estava percebendo que a planta já estava sofrendo com falta de nutrição logo de início. Aí eu adubei um pouquinho. Melhorou um pouco, porque também não podia colocar muito esterco, eu coloquei esterco de gado curtido, mas não podia colocar muito, que está numa fase sensível de germinação, semente, e né, uma célula pequena, né, substrato, ou a bandeja, então pode até, ao contrário, muitas vezes afetar. Então eu coloquei uma pequena quantidade. Também não desenvolveu, desenvolveu um pouquinho melhor, coloquei no solo. Aí o que aconteceu? Uma parte, digamos metade, foi desenvolvendo. Só que quando eu optei em plantar, eu não tinha uma área ainda reservada para o plantio, aproveitei uma horta do morador antigo, né? Então o que o pessoal aqui da região faz? Eles fazem horta normalmente, mais ou menos aproveitando a sombra das árvores das frutíferas. Então estava nesse período que ainda não tinha muito sol, o sol estava virando na face norte e não tinha muita folha. Plantei,
metade morreu, metade estava até sobrevivendo. Só que na sequência veio a virada do tempo, começou a chover, e os galhos começaram a sair muitas folhagens e começou a cobrir em cima. Então, além de aumentar o sombreamento, começou a cair gotículas grandes nas folhas e acabou de destruir. Resumindo, perdi tudo. Bom, passado essa fase, não dá para mim entrar em tantos detalhes, na verdade tem mais detalhe, o cronograma, né, de mais detalhe da época, mas se eu falar isso aí, eu vou ficar 1 hora falando, então eu tenho que ser mais rápido possível, objetivo, para entender a história. Bom, pensei, então eu vou desistir da bandeja, eu vou plantar direto no canteiro. Aí preparei o canteiro e plantei. Só que nessa altura do campeonato, o substrato que eu trouxe de São Paulo acabou, então eu comprei aqui na região 2 tipos de substrato. Um mais barato e um mais caro. E aí eu usei, né, o mais barato, como é direto no solo, eu aproveitei, como o solo aqui é argiloso e o solo compacta muito rápido, né, eu usei substrato para tampar a semente. É uma técnica boa, né, uma tática boa. Passado uns 15 dias não germinava. Pensei, ué, mas tem uma coisa errada, né? Aí quando passou 15, quase 20 dias, eu fui lá e dei uma cutucadinha no solo para ver o que estava acontecendo. Esse substrato mais barato, ele é muito, digamos, colocar um nome popular, é muito palhosa, né? Parece que tinha muitas palhas, detrito de palha triturado. Então aquilo ficava uma cobertura como fosse sapé, quando o pessoal cobre casa assim no interior, né? Então, tipo aquilo, embora que era fragmento pequeno, ele estava selando a semente. Então eu jogava água, a água escorria e ela protegia a semente da água. Então estava lá semente já queimando no sol, digamos assim, né? Não só diretamente, mas a temperatura altíssima. E perdi. Então pensei, não vou insistir nisso aí. Então quer dizer, fiquei esperando uns 20 dias, não germinou porque a semente estava sendo coberto por esse material de má qualidade do substrato. Bom, então a tática parecia que ia dar certo, né? Faço canteiro direto, o problema era a cobertura. Bom, fiz novamente outro plantio nesse mesmo local. Aí eu misturei o substrato, né? Só que agora o que eu fiz? Coloquei esterco de gado curtido misturado com 50% desse substrato. Porque esterco de gado, além de, né, ter os nutrientes, ela é bem porosa, né? Então, se você joga água, a água rapidamente ela infiltra. Então misturei 50% e fiz a cobertura. Aí deu certo. Aí germinou direitinho. Germinou, estava pequenininho assim, fiz o desbaste, né? Pensei, agora vai, né? Só que aqui tem um problema, na verdade assim, depende do ponto de vista. Nesse momento acaba sendo um problema. Mas uma coisa muito bonita, a fauna é muito grande. Então, pode ver no vídeo que eu gravo, a gente vai captando muito áudio, né? De passarinhos cantando de vários tipos. E aqui tem muito canário da terra. E o canário da terra viu aqueles brotinhos verdinhos assim, foi lá e comeram todos. Não foi formiga nem nada, foi canário da terra. Então, dizimou. Bom, perdi mais um. Então, a sequência que vem nesse período de 1 ano, né? Fora o período de chuvas constantes, chuvas fortes, mais ou menos 6 meses, né? De dezembro, novembro até abril, aí não se planta esse tipo de coisa, porque se você não tiver uma estufa fazendo cobertura, ela mela tudo, não dá conta não. Então é melhor, no meu caso, é melhor não plantar. Bom, nessa sequência, agora eu vou mostrar o que deu certo depois de 1 ano e 1 mês, né? No período de chuva, como eu falei, não tentei, só nos momentos mais propícios, que é o momento mais seco, que você controla a água. Só que no momento mais seco, tem um excesso de calor aqui. Bom, então, tá aqui, a alface tá num ponto, na realidade, se fosse uma colheita comercial, eu iria esperar mais uma semana que ele atingir o ponto exato para começar a colheita, né? Uns pés bem bonitos. Só que como é para consumo, eu começo a consumir, digamos, uma semana, 8 dias, antecipadamente, senão depois não dá conta, né? Porque fica todo formado. Tá aqui o pé, tô no sol aqui, vamos ver melhor ângulo para mostrar. Olha o tamanho que tá. Esse já está pronto para começar a consumir. Esse praticamente daqui 2 dias está pronto. Esse também está pronto para consumir. E assim vai a sequência. Então esse deu certo. Agora eu vou explicar o que deu certo.
Então, para esse resultado, né, que estão mostrando agora, que está dando certo, na realidade, o maior segredo, né, na verdade é um pequeno segredo, mas acabou sendo o maior, foi o desenvolvimento da muda. Porque ela não estava aguentando o transplante, né? Eu fiz a bandeja novamente com substrato melhor, mas isso não é por causa do substrato melhor, mas utilizei um substrato melhor também. E deixei numa sombra de goiabeira, não muito protegido do sol, nem muita sombra, né? Então deixei no meio termo, mas assim, literalmente, que nesse período de agosto, setembro, julho, nesse período aqui é muito quente, né? Junho, é o período da seca daqui. Então, eu deixei a muda sofrer um pouquinho. Então, desenvolver umas mudinhas de alface, para quem olhasse, seria muito feio, né? Pequeno, raquítico. E o tempo, para se eu chegar numa conclusão que estaria pronto para ir para o solo, foram 57 dias. 57 dias, o alface, fornecedor da semente, ele indica 60 a 65 dias para a colheita. Então, quer dizer, gastou praticamente esse período na muda, na bandeja. Só que a muda estava feia, digamos judiada, com enraizamento forte, embora que a parte vegetativa era pequena, o enraizamento estava forte, que ela já estava bem adulta. Ainda pensei, será que quando botar no canteiro, rapidamente, ao invés de desenvolver, não vai querer soltar a semente? Ainda bem que não aconteceu isso. Quando eu coloquei no solo, o solo ele estava numa condição, comparado com a bandeja, melhor. Então ela desenvolveu rapidamente, né? Então invertir essa questão do bem-estar da bandeja para chegar no solo e não sofrer. E pode ver que está cheio de gravetinhos, né, em cima. É porque quando eu coloquei a muda pequena, como eu falei, né, na primeira, uma das vezes o canário da terra comeu tudo. Então eu coloquei esses gravetinhos, podia colocar folha de braquiária, só que de capim, né? Que seria mais macio, digamos assim, mas aqui tem um problema de vento, e o vento tira tudo. Então, esses gravetinhos, como ele gruda no solo, mesmo assim, de vez em quando o vento joga para cima do alface, então tem que ficar ajeitando com a mão, né? Mas funcionou. Então, além de proteger dos canais da terra, que tampou um pouco a visão, ele serviu também para manter um pouquinho de umidade, fazendo um pouco a proteção do solo. Então, teve duas funções esses gravetinhos que coloquei. Agora, a alface cresceu, então elas sumiram, mas na verdade tem mais aqui. A germinação da semente foi rápido, foi 4, 7 dias na média, germinaram tudo. O problema realmente foi o desenvolvimento, né? Mas já era esperado porque já estava tendo problema. A questão de adubação, foram colocados 4 kg de esterco de galinha, esterco de gado curtido por metro quadrado. E 110 gramas de NPK 3,18,5 por metro quadrado. Largura do canteiro está aqui aproximadamente quase 1 metro de largura, 90 centímetros, 1 metro de largura. A profundidade embaixo e em cima, se somar, deve dar algo em torno de 25 centímetros, né? O tanto que aprofunda e tanto que sobe. Para chegar nessa fase, depois de colocado no solo, foi rápido, foi 36 dias, né, para ter nesse estágio pronto para início de consumo. E da sementeira foi 92 dias, né, na média 30 dias a mais do que o fornecedor de semente indica, justamente porque estava assim, digamos, envelhecendo, fortalecendo a muda para aguentar as condições climáticas do solo direto, sem sombrite. Agora, aqui tem um detalhe, né? Nos últimos 15 a 20 dias atrás, uns 20 dias para cá, eu apliquei em abobrinha, porque a abobrinha estava tendo aquele fundo podridão, né? No fundo, só que sem o bicho, só o podre. Aquilo ali, normalmente, isso acontece em pepino e outras coisas também, falta de cálcio. Falta de cálcio. Então, o fruto cresce rapidamente, o cálcio não dá tempo de chegar. Então, o certo é ter adubação no solo para suprir essa necessidade do cálcio. A planta já desde o início ter essa necessidade suprida do solo, né? Só que quando acontece isso de uma certa forma rápida, uma das soluções é a aplicação de cálcio foliar. Então eu tenho um composto pronto, que eu compro, que tem cálcio e um pouquinho de boro, né? Então já é uma mistura pronta e é foliar.
Só que quando eu aplicava na abobrinha, nesses últimos 20 dias, como eu estou com um pulverizador na mão, eu dei umas esguichadas nas folhas. E as folhas também melhoraram. Agora tem um detalhe, né? Eu não sei se influenciou bastante ou não. Porque eu estou aproveitando o caminho, eu dei uma aplicada de cálcio nele, nesses alface. Mais uma curiosidade, essa variedade é da Isla Semente. O nome dela é alface crespa palmas, né? Então seria o nome técnico dela. É uma variedade, ela assim é uma crespa, só que é uma cor escura, mais escura, né? Comparado com a crespa normal, que é um verde clarinho. Se eu tivesse plantado só ela, eu podia pensar, será que foi a variedade que influenciou? É que, curiosamente, teve um pé, não dentro da semente, mas assim no lado, nesses outros plantios que acabou não dando certo, ficou debaixo do pé de vagem, um único pé nasceu de alface crespa normal. Ó, pode ver pela coloração, é aquela crespa clarinha normal. Aí aproveitei, transplantei junto. Então serviu como uma ótima experiência, porque está mostrando que não foi por cada variedade, e sim do manejo. Então, tanto a crespa normal, verde clarinha, como essa palmas, né? Que é uma variedade um pouco mais desconhecida, menos conhecida, elas foram bem, devido ao manejo, não por causa da variedade. Agora há pouco eu falei questão da adubação do solo, né? Eu coloquei 4 kg de esterco de gado bovino, né? Curtido. Muita gente, então antes de perguntar já falo. Às vezes a pessoa tem disponível esterco de galinha, frango, essas coisas. O de galinha, ele é 4 vezes mais forte, na média, que esterco de gado. Então, onde eu coloquei 4 quilos, se eu estivesse utilizando esterco de galinha, em São Paulo eu usava de galinha que tinha facilidade. Aqui, como o acesso para esterco de galinha está mais difícil, eu estou usando o que tem, que é esterco de gado, né? Seria 1 quilo. Então a proporção é mais ou menos 4 por 1, 3 por 1, então tipo 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo e 200, 1 quilo e meio de esterco de galinha para algo em torno de 4 quilos, 4 e pouquinho, alguma coisa desse tipo, para esterco de gado. Então essa é a proporção. Questão de doença, às vezes dá aquele fungo preto, né? Fungo da podridão, em alface, bem no miolo, no pé. É mais raro dar, mas dependendo do tipo de época, muita chuva, calor, às vezes dá. Nesse caso não teve inseto, justamente esse período de seca que eu passo aqui, ela tem um lado bom também, que você controla a água, né? Nesse caso, não tem problema de fungo, na secura não tem, e também inseto é coisa mínima, então ninguém ataca. Então tem um lado bom da história também. Aqui eu fiz questão de deixar, podia até arrancar para ficar mais bonitinho, mas deixei para mostrar. Algumas folhas aqui, deixa eu ver, aqui ó. Pode ver que está assim, sequinho, né? Secou as bordas. Isso aqui não é fungo não. Agora esses dias, nos últimos 3 dias, essa alface cresceram muito. Então ficou aquelas folhas macias, bonitas, e andou caindo um pouco de chuva aqui. E depois da chuva, pelo menos aqui, bom, fora também mas aqui é mais, vem um sol ardido, mas aquele de literalmente de torrar. Então a alface murchou, assim, ficou bem sentido. Aí eu coloco água 2 ou 3 vezes por dia. Nesse dia eu tinha que sair à tarde. Então o que eu fiz? Mais ou menos umas 3h30 da tarde, 4 horas, acho que não era 4 horas ainda, era pouco antes das 4, eu coloquei água com regador em cima. Então queimou. A folha estava molinha, flácido, e colocou água e o sol ainda estava forte, não estava fraco. Então queimou. Então essa aqui é queimadura de sol com água. Ó. Fosse gotejamento, provavelmente não aconteceria. Pra cá tem mais um pedacinho, ó. Isso aqui é queimadura de água.